O transporte de proteínas, que move íons e pequenas moléculas através da membrana plasmática, não pode acomodar moléculas grandes, tais como micro-organismos ou pedaços de resíduos celulares. Essas moléculas e partículas grandes são transportadas por meio de vesículas que se destacam da membrana ou se fundem a ela, num processo chamado transporte mediado por vesículas. Na endocitose, o material a ser levado para dentro da célula induz a membrana plasmática a formar uma concavidade, produzindo uma vesícula que engloba a substância. Três diferentes formas de endocitose são conhecidas: fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptores. O transporte por meio de vesículas pode também funcionar na direção oposta. Na exocitose, moléculas são secretadas. Vesículas movem-se do complexo de Golgi para a superfície da célula. Na fagocitose, envolve a digestão de partículas sólidas relativamente grandes, tais como bactérias e resíduos celulares, através de grandes vesículas derivadas da membrana plasmática. Na fagocitose, a membrana plasmática se estende ao redor da partícula, engolfando-a numa vesícula. Muitos organismos unicelulares, tais como amebas, alimentam-se desse modo. Um exemplo de fagocitose em plantas é encontrado nas raízes das leguminosas, que formam nódulos durante a liberação da bactéria Rhizobium. As bactérias são envolvidas por porções da membrana plasmática dos pelos radiculares. A pinocitose envolve a tomada de líquidos e é exercida por apenas certas células especializadas. Acredita-se que a pinocitose ocorre em todas as células eucarióticas, uma vez que continuamente as células sorvem pequenas quantidades de fluido do meio circundante. Na pinocitose, a membrana plasmática dobra-se para dentro, formando uma vesícula ao redor do líquido do meio externo, que deve ser levado para o interior da célula. Na endocitose mediada por receptor, as moléculas a serem transportadas para dentro da célula devem antes se ligar a receptores proteicos específicos. Os receptores estão localizados em regiões de depressão revestidas com a proteína clatrina. Depois dessas regiões de depressão estarem preenchidas com os receptores transportando as moléculas, essa região se destaca como uma vesícula revestida pela proteína. São exemplos de endocitose mediada por receptor a entrada do LDL, proteína de baixa densidade, na célula contendo colesterol, a absorção de vitamina B12 e ferro, necessárias para a síntese da hemoglobina, e a entrada do vírus da influenza nas células. Na exocitose, moléculas como proteínas, polissacarídeos, polinucleotídeos, hormônios, mucos, neurotransmissores e até mesmo lixo celular são excretados da célula. As vesículas movem-se em direção à membrana plasmática. Até agora, em nossas considerações sobre o transporte de substâncias para dentro e para fora das células, temos assumido que as células estão isoladas, envoltas por um ambiente aquoso. Entretanto, esse não é o caso de organismos multicelulares. As células estão organizadas em tecidos, que são grupos de células especializadas com funções comuns. Os tecidos são em seguida organizados para formar os órgãos, cada um dos quais tendo uma estrutura que o torna adequado a exercer uma função específica. A existência bem-sucedida de organismos multicelulares depende da capacidade das células individuais se comunicarem umas com as outras,
de modo que elas possam colaborar e criar tecidos e órgãos harmônicos e, em última instância, um organismo funcionando adequadamente. Essa comunicação é conseguida em grande parte mediante sinais químicos, ou seja, por substâncias que são sintetizadas dentro da célula e transportadas para o exterior, dirigindo-se a outra célula. Nas plantas, os sinais químicos são representados em grande parte por hormônios, mensageiros químicos, tipicamente produzidos por um tipo de célula ou tecido, a fim de regular a função das células ou tecidos localizados em outra parte da planta. Quando a molécula sinalizadora, o hormônio, alcança a membrana plasmática da célula-alvo, ela pode ser transportada para o interior da célula por qualquer um dos processos endocíticos. Alternativamente, ela pode permanecer fora da célula, mas ligar-se a receptores específicos na superfície externa da membrana, na etapa de recepção. Na maioria dos casos, os receptores são proteínas transmembranas que se tornam ativas quando elas se ligam à molécula sinalizadora, o primeiro mensageiro, e geram sinais secundários ou segundos mensageiros dentro da célula na etapa de transdução. Os segundos mensageiros, cuja concentração cresce dentro da célula em resposta ao sinal, passando o sinal adiante ao alterar o comportamento de proteínas celulares selecionadas, disparando desse modo alterações químicas dentro da célula na etapa de indução. Esse processo, que envolve essas três etapas, pelo qual uma célula converte um sinal extracelular numa resposta, é chamado transdução de sinal. Os plasmodesmos, estreitos filamentos de citoplasma que interconectam os protoplastos de células vegetais contíguas, são também importantes vias na comunicação célula-célula. Uma vez que eles estão interconectados pelos plasmodesmos, todos os protoplastos da planta, junto com seus plasmodesmos, constituem um contínuo chamado simplasto. Coerentemente, o movimento de substâncias de célula para célula por meio de plasmodesmos é chamado de transporte simplástico. Por outro lado, o movimento de substâncias em paredes celulares contínuas ou apoplasto, envolvendo o simplasto, é chamado transporte apoplástico. Acredita-se que algumas substâncias são transportadas via plasmodesmos para dentro e para fora do xilema e floema, tecidos relacionados com o transporte a longas distâncias na planta. As células desenvolveram várias estratégias para segregar e organizar as suas reações químicas. Uma das estratégias muito mais desenvolvida em células eucarióticas consiste em confinar os diferentes processos metabólicos em compartimentos delimitados por membrana. As membranas são estruturas dinâmicas e móveis que frequentemente são transferidas de um compartimento do citoplasma para o outro. Um excelente exemplo de mobilidade das membranas celulares é dado pelo sistema de endomembranas, cujos principais componentes são o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vários tipos de vesículas, a membrana plasmática e o envoltório nuclear. As membranas do sistema de endomembranas formam um contínuo, sendo o retículo endoplasmático a sua fonte inicial. As vesículas de transição transportam o novo material do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi.
E as vesículas de secreção do complexo de Golgi contribuem para a formação da membrana plasmática. O retículo endoplasmático é um complexo sistema de membranas tridimensional. Em corte, o retículo endoplasmático aparece como duas membranas paralelas com um estreito espaço ou lúmen entre elas. Cada uma das duas membranas paralelas representa uma unidade de membrana. A forma e abundância do retículo endoplasmático varia muito de célula a célula, dependendo do tipo de célula, de sua atividade metabólica e do seu estado do seu desenvolvimento. Células que acumulam proteína têm abundante retículo endoplasmático rugoso, o qual consiste em sacos achatados ou cisternas, com numerosos ribossomos em sua superfície externa. Células que secretam lipídios têm um extenso sistema de retículo endoplasmático liso, o qual não apresenta ribossomos e tem principalmente a forma tubular. Em muitas células, uma extensa rede de retículo endoplasmático, consistindo em túbulos e cisternas interligados, está localizado no citoplasma, junto à membrana plasmática. Sugeriu-se que essa rede serve como um elemento estrutural que estabiliza o citoesqueleto da célula. O retículo endoplasmático funciona como um sistema de comunicação dentro da célula e como um sistema que canaliza substâncias, tais como proteínas e lipídios, para as diferentes partes da célula. Dentre as funções do retículo endoplasmático rugoso estão síntese de proteínas das membranas, acúmulo, processamento e transporte de proteínas, espécie de sistema circulatório para distribuição intracelular ou para o exterior da célula, transportando diversas substâncias, tais como moléculas e íons, e liberação de vesículas de transporte para o aparelho de Golgi. O retículo endoplasmático liso predomina em células com alto grau de síntese de lipídios, mediante auxílio de enzimas que sintetizam colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios. Tem a função de detoxificação pelo aumento da atividade de enzimas induzidas quando altas quantidades de drogas são administradas a um animal. Está associado à glicogenólise, que é o depósito de glicogênio no citossol, onde se encontra a enzima glicose 6-fosfatase, que facilita a degradação do glicogênio. O complexo de Golgi consiste em pilhas de sacos achatados em forma de disco ou cisternas envolvidos na secreção. O complexo de Golgi de plantas usualmente consiste em 4 a 8 cisternas. O aparelho de Golgi é um sistema de membranas dinâmico e muito polarizado. Usualmente, os dois polos opostos de uma pilha de Golgi são conhecidos como faces de formação ou entrada, ou cis, e de maturação ou saída, ou trans. As pilhas entre as duas faces constituem as cisternas medianas. Nas plantas, estão envolvidos na síntese e secreção de polissacarídeos não celulósicos da parede celular. Também podem secretar glicoproteínas a partir de vesículas vindas do retículo endoplasmático rugoso. Vesículas contendo glicoproteínas e complexos polissacarídicos são enviados em direção à membrana plasmática, onde a membrana das vesículas se funde à membrana plasmática, contribuindo para o crescimento celular, e o conteúdo das vesículas descarregados na parede celular. A secreção é eliminada da célula pela exocitose. As vesículas transportadoras brotam de uma membrana e se fundem com a outra,
carregando componentes da membrana e proteínas solúveis entre os compartimentos do sistema de endomembranas e a membrana plasmática. Na via secretória, as setas em vermelho, as moléculas proteicas são transportadas do retículo endoplasmático pelo aparelho de Golgi para a membrana plasmática ou via endossomos iniciais e tardios aos lisossomos. Na via endocítica, setas verdes, as moléculas extracelulares são ingeridas, ou seja, endocitadas, em vesículas derivadas da membrana plasmática e são encaminhadas para os endossomos iniciais e normalmente para os lisossomos por meio de endossomos tardios. Muitas partículas extracelulares e moléculas ingeridas pelas células são transportadas aos lisossomos, que são organelas que contêm enzimas hidrolíticas que realizam a digestão intracelular controlada de materiais extracelulares e organelas antigas. Eles contêm cerca de 40 tipos de enzimas hidrolíticas, incluindo aquelas que degradam proteínas, ácidos nucleicos, oligosacarídeos e lipídios. Todas essas enzimas são otimamente ativas em condições ácidas, mantidas no interior dos lisossomos, graças à presença de bombas de próton ativada por ATP, que bombeia próton para dentro do lisossomo, mantendo assim o seu conteúdo em pH ácido. A membrana lisossômica contém transportadores que permitem que os produtos finais da digestão de macromoléculas, como aminoácidos, açúcares e nucleotídeos, sejam transportados ao citossol, de onde eles podem ser secretados ou utilizados pela célula. Acredita-se que os lisossomos sejam formados a partir de endossomos que receberam dois tipos de vesículas transportadoras, uma com material endocitado e outra com enzimas hidrolíticas. As células possuem 3 vias para degradação nos lisossomos: a fagocitose, que é a ingestão de partículas grandes, como micro-organismos e fragmentos celulares, por meio de grandes vesículas, chamadas de fagossomas; a pinocitose, que é a ingestão de líquido extracelular e moléculas por pequenas vesículas. O material ingerido é enviado para os endossomos e então enviado para os lisossomos para digestão. E a autofagia, que é utilizada para degradar partes obsoletas da célula, como por exemplo uma mitocôndria. O processo tem início com o englobamento da organela por uma membrana dupla, criando um autofagossomo, o qual então funde-se com o lisossomo. Os peroxomos são organelas esféricas associadas ao retículo endoplasmático. Alguns peroxomos estão envolvidos com a fotorrespiração. Outros peroxissomos, chamados de glioxissomos, contêm as enzimas necessárias para a conversão de lipídios em sacarose durante a germinação de sementes. Os peroxissomos geralmente contêm uma ou mais enzimas que produzem peróxido de hidrogênio, razão de sua denominação. Essas organelas estão presentes em todas as células eucarióticas, onde degradam uma variedade de molécula, incluindo toxinas, álcool e ácidos graxos.